Clareia um pouco mais assim. Boa noite, irmãos, boa noite. Começando mais uma live da Igreja Batista Central em Ilha Solteira, hoje 19 de abril de 2020, ainda no esquema virtual, porque nós estamos em plena pandemia do coronavírus e está decretado o afastamento social, né, a quarentena das pessoas, por isso nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais, né? Então quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão entrando. Como eu sempre falo, eu vejo aqui o pessoal do Instagram que está de frente comigo. O Facebook, depois a gente vai citar os nomes daqueles que a gente conseguir identificar, né? E aí a gente vai falar o nome também dos irmãos no final. Outra coisa, vai já mandando para o grupo da igreja o seu pedido de oração, ou coloca aí no Facebook, né? Mas de preferência no grupo da igreja, que daí o pastor Klaus já vai anotando e nós vamos ter o nosso momento de oração durante essa live. Então, os irmãos já podem fazer esses pedidos e já ir colocando ali no comecinho, tá bom? Já no Instagram estou vendo o irmão Alípio e a irmã Janaína, né, que estão com a gente aqui já. Desculpa para ela, porque é o irmão dela que está fazendo aniversário, não é do Rodrigo. Por causa do Facebook. Hoje de manhã a gente falou do aniversário do irmão do Rodrigo, e eu não conhecia esse nome aí. Nem eu. Né? Aí, mas na verdade é o irmão da Janaína, o cunhado, né, do Rodrigo, né? Então parabéns ao irmão aí da Janaína, que Deus abençoe, né, ricamente, e que, né, possa servir ao Senhor de coração também. Também já entrou a deve ser a Fernanda, né? A Fernanda, que bom ver a irmã da Indracena ainda, né? Tá difícil de voltar, né? Deus abençoe vocês lá. E é Jair Júnior, isso mesmo. Então, parabéns ao Jair, que Deus abençoe vocês aí. O Jair Júnior, se não me falha a memória, mora em Pereira Barreto, né? E todos os irmãos estejam bem-vindos aí, sejam bem-vindos, né? Vamos orar para nós começarmos o nosso culto com oração, e depois nós já vamos ver 2 louvores. Hoje a gente vai colocar 2 louvores, um atrás do outro, e quem estiver no Facebook vai ver uma projeção nas letras, né, que nós vamos passar no Facebook. Não tem como a gente passar no Instagram, porque tem que fazer uma movimentação aqui, né? E o nosso celular do Instagram é fixo aqui no púlpito. E do Facebook, ele é móvel, tem um outro aparelho aqui que leva lá no computador, que o pastor Klaus aí deu uma ajeitada para a gente ter alguma coisa sendo mostrada durante o louvor, né? Também já entrou a Fábio, quem é? Eu acho que é o Fábio. É o Fábio, deve ser o Fábio, né? Então é que só aparece o óculos ali, então deve ser o Fábio. É o Fábio, esse é o Fábio. Então, Deus abençoe o Fábio também, lá em Dracena. Então um abraço aí seu pai, sua mãe, pessoal aí, tá ok? Vamos começar então orando, vamos orar então. Deus querido, nós queremos te louvar pela oportunidade que nós temos, mais uma vez, de nos apresentar diante de ti, apesar de afastados uns dos outros, mas juntos, Senhor Deus, para cultuar a ti. Abençoa todas as famílias, Senhor Deus, que estão se reunindo agora em torno de uma televisão, em torno de um computador, em torno do celular, para poder glorificar a Ti, junto conosco aqui, que estamos aqui no gabinete pastoral, eu e o pastor Klaus, para tornar possível, Senhor Deus, esse momento de adoração e louvor.
Queremos te pedir, Senhor Deus, que venhas abençoar para que o mais breve possível nós possamos estar voltando aos nossos cultos presenciais. E nos dê também condições, sabedoria, para que possamos ter condições também de transmitir os cultos presenciais no futuro, Senhor Deus, dando-nos capacidade para fazermos uma boa transmissão. Agora recebe a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, que o sangue de Jesus esteja sobre todos nós e estejamos limpos diante de Ti, se apresentando diante de Ti de todo o coração e limpos e santos, para que Tu receba essa adoração, que deve ser verdadeira, sincera, de corações realmente voltados ao Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora então ouvir 2 hinos do cantor cristão. Hoje o nosso tema vai ser sobre o Cordeiro, né? Principalmente em Apocalipse. Nós vamos estudar um pouco na mensagem sobre o Cordeiro. Então nós vamos começar com o hino 120, aliás, com o cântico Nosso General, né? E com o hino Bendito o Cordeiro, na sequência, né? Para nós termos 2 cânticos, 2 hinos, e você aí na sua casa pode cantar juntos aí, né? Que aqui a gente não ouve se você desafinar, tá bom? Irmão José Gonçalves Conte também já chegou, Deus abençoe. Mônica, sejam bem-vindos. Vamos então louvar a Deus com o Nosso General e Bendito o Cordeiro no 123, tá bom? Enquanto o Klaus prepara ali o Facebook, nós vamos então nos preparar para louvar a Deus, tá bem? Se quiser ficar aí de pé na sua poltrona, né? Enfim, cantem juntos, né? Procurem cantar e louvar a Deus juntos nesse momento de louvor, com um hino e um cântico, aliás, um cântico e um hino. Vamos lá. Marchamos em suas mãos.
Alto mais que a neve, né? Eu quero também
aqui no Instagram temos a Raquel Paraíso com a gente, deve ser de Araçatuba, né? Então, Deus abençoe a irmã Raquel, obrigado por nos assistir. Temos a Ana Paula Seridônio também, aqui junto no Instagram, e a Ilcione, né, no Instagram também. Daqui a pouco a gente vai dar a nominata dos irmãos que estão no Facebook, né? Já dar alguns avisos agora aqui para os irmãos. Lembrar que esse culto está sendo gravado e ele vai estar disponível para quem quiser assistir, como todos os cultos e escolas bíblicas dominical que a gente tem feito, tanto de quarta-feira como de domingo, estão disponíveis no nosso canal, ali no YouTube. É só procurar por Igreja Batista Central em Ilha Solteira, você poderá assistir os cultos ali na íntegra, exatamente como a gente está passando eles aqui agora, né? No futuro, talvez a gente vá fazer uma edição desses cultos aí, porque algumas coisas vão estar fora de contexto, mas você pode assistir esses cultos também depois, ok? Também quero informar os irmãos que o Lar Batista de Crianças, eles tinham um evento preparado aí para o dia 1º de maio. Todo 1º de maio eles faziam um encontro, um evento lá no Lar Batista de Crianças, para angariar fundos, né, para manter o Lar Batista de Crianças. Esse evento foi suspenso em função do coronavírus, na verdade ele foi adiado, provavelmente vai ser feito mais para frente. E o pastor Hermano, que é o diretor do Lar Batista de Crianças, aqui de Inúbia Paulista, ele pede que nós venhamos a compensar, que ele conta com esse dinheiro, né, porque do lucro do lar, né, desse evento, para a manutenção do lar. Então, ele pede para os irmãos incrementar a sua oferta ao Lar Batista de Crianças. A nossa igreja, a Igreja Batista Central em Ilha Solteira, tem uma campanha permanente de R$5 por membro de igreja. Então, você, quando você for dar o seu dízimo, a sua oferta missionária, já também dá a oferta para o Lar Batista de Crianças. Então, quem sabe você dá um pouco a mais para suprir essa falta de recursos que agora o lar vai estar sofrendo, tá ok? O governo do estado, ele prorrogou a quarentena até o dia 10 de maio, se não me falha a memória, né? Então, até lá a gente vai continuar em quarentena, em distanciamento social, que eles estão falando agora, né? Mas amanhã os pastores aqui da cidade de Ilha Solteira estarão se reunindo para conversar com o prefeito, para ver possibilidades de uma forma de fazer cultos presenciais, pelo menos no domingo à noite, coisas desse tipo aí, com número reduzido de pessoas, uma determinada faixa etária. Nós vamos estudar isso com carinho, né? Qualquer novidade a gente avisa os irmãos. Também uma palavra sobre a saúde. As vacinas contra a gripe, elas estão sendo feitas, e aqui na cidade de Ilha Solteira serão feitas no regime drive-thru, que deve começar a semana que vem. Então fiquem atentos nos comunicados da Secretaria de Saúde, na rádio, enfim, nos comunicados aí. Procure saber também, você pode procurar saber lá no seu postinho onde você está lotado para ser atendido, saber horários e também as pessoas que podem atender. Nós temos um problema que as vacinas são sempre insuficientes, que a demanda está sendo bastante grande, o que é muito bom, graças a Deus, porque no ano passado as pessoas relaxaram bastante, agora esse ano todo mundo quer porque tem o coronavírus. E é justo, porque se você pega uma gripe forte e vem o coronavírus aí junto, a coisa fica feia para o seu lado. Então, faz a vacina, procura saber fazer a vacina. E se você não está dentro do grupo, dos grupos que são vacinados, minha sugestão é que você vá numa clínica particular aí e faça a vacina, compre a vacina, que é um investimento que vale a pena. Vai sair mais barato, pode ter certeza, do que depois comprar remédios até para tratar da gripe, né?
Vai fazendo seu pedido de oração ali agora no Facebook ali, ou no grupo da igreja, do WhatsApp, porque daqui a pouco nós vamos orar pelos pedidos de oração, né? Então você vai fazendo as orações, depois do próximo momento de louvor nós vamos estar orando, né? Pelos pedidos de oração. Hoje aqui de Ilha Solteira nós temos 2 casos confirmados de coronavírus, né? Agora está aparecendo, isso significa que com certeza o vírus está em Ilha Solteira, está rodando em Ilha Solteira. Já nas cidades da região também estava, né? Então vamos ficar atentos, né, para podermos fazer e nos prevenir desse problema aí, ok, meus irmãos? Eu quero ler o Salmo número 11, né? Depois nós vamos ter mais um momento de louvor, o Salmo número 11 para nossa inspiração, né? A Bíblia fala que nós devemos louvar a Deus com hinos, cânticos e salmos, né? Salmodiar a Deus com hinos e cânticos. E nós aqui na Igreja Batista Central temos tido a preocupação de fazermos dessa maneira. Então o Salmo 11 diz assim: no Senhor me refugio, como dizes, pois a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí o ímpio armam o arco, dispõem as suas flechas na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, aos retos lhe contemplarão a face. Os retos lhe contemplarão a face. Esse é o Salmo número 11, depois você pode ler ele lá na sua Bíblia também. É um salmo, né, que fala do refúgio que nós podemos ter na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no Instagram agora também entrou a Sheila, né, Pascoaloto. Um abraço à irmã e não sei se o Lauro está aí com você, mas um abraço a vocês, tá ok? Vamos agora para mais um momento de louvor. São 2 cânticos, 2 hinos, um cântico e depois outro hino. O primeiro cântico é ao único, né? E depois nós vamos ter a música, o hino Foi na Cruz, que é o 396 do cantor cristão. Depois, no retorno, nós vamos já fazer as orações pelos pedidos de oração. Então vai disparando aí agora o seu pedido de oração, né, para que nós possamos orar logo depois desses 2 hinos. Vamos louvar a Deus então, pode preparar lá. Ao único, Foi na Cruz, são os 2 momentos de louvor que a gente vai ter um na sequência do outro, ok? Deus possa abençoar todos os irmãos, né? E vamos louvar a Deus todos juntos aqui, tá ok? O pastor Klaus está preparando. Quem está no Face vai acompanhar, focado na sua tela aí, tá ok? Então vamos louvar a Deus. Estamos o louvor.
consagramos todo o nosso ser a ti. Oramos a ti, ó Jesus, oramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome.
ouvimos esse lindo hino, né? Interpretado por essa irmãzinha. A irmã Sheila está falando aí que o Laurinho está assistindo, né? Ele está mais para Laurão do que para Laurinho, né? Mas já tem mais Laurinho também, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Um abraço, irmão Lauro. Que bênção ter o irmão aí, né? Nós vamos agora então orar pelos pedidos de oração que o pastor Klaus vai passar aqui para mim, né? E depois no final também do culto, também a gente vai ter um outro momento de oração. Então nós vamos orar. A irmã Cláudia pede pelo seu esposo, o irmão Eduardo, que é médico lá no Maranhão. Vamos orar por ele, principalmente porque ele está na linha de frente aí dos trabalhos que estão sendo feitos para o combate ao coronavírus, cuidando das pessoas, né? A irmã Alvina continua pedindo oração por seu filho Carlos, que faz algum tempo que não faz contato com ela, né? E ele ele precisa de ter uma experiência com Jesus, né? Para ter no seu coração o desejo de falar com a sua mãe, né? Então vamos orar pelo Carlos, que Deus toque no seu coração. A irmã Janaína pede oração por todos os irmãos da nossa igreja, muita saudade de todos, saudade de ir na igreja, da comunhão, do ministério infantil, né? E tudo mais. A irmã já descansou, está querendo trabalhar, né? Então vamos orar sim por esses pedidos aqui, todos aqui, né? Então, além de nós orarmos pela irmã Célia, os irmãos não esqueçam de orar pela irmã Célia. Ela precisa muito das nossas orações. Continuem também orando pelo pastor Sócrates, né? Ele está se recuperando devagar. Pelo menos essas são as últimas notícias que a gente tem tido dele. Para quem não sabe, o pastor Sócrates é o diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, cuja sede está lá, os escritórios, né, estão lá no Rio de Janeiro. Então vamos orar por ele. Ele é um irmão já com 71 anos, se não me falha a memória, né? Então vamos orar, né, para colocarmos esses pedidos diante de Deus aqui. A irmã Dalila e a irmã Maria. A irmã Maria, né, Que quebrou o braço. A irmã Dalila também teve um acidente, né? Então nós vamos orar, né? A irmã Janaína colocando aqui que quer trabalhar com as crianças. Então vamos orar para Deus nos dar essa bênção, né, de poder trabalhar com as crianças. Também pastor Edmur Souza, Deus o abençoe, que bom tê-lo com a gente aqui. Vamos orar então? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de poder colocar diante de Ti todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque sabemos que em Ti nós temos a certeza de Tu nos ouvir, Senhor Deus, e podes mudar qualquer circunstância, situação que eventualmente as pessoas estejam passando. Eu quero nesse momento começar pedindo a Ti misericórdia e cura sobre a vida da irmã Célia, Senhor Deus, que está na sua casa, está sofrendo muito, Senhor Deus, a família está sofrendo muito. Tem misericórdia dela, Senhor Deus, e venha levantá-la, Senhor Deus, dessa cama. Sabemos que não há mais recurso humano possível, mas temos, Senhor Deus, o recurso do Senhor que é mais do que suficiente para isso. Da mesma forma, nós queremos continuar a interceder pela vida do pastor Sócrates, secretário-geral da Convenção Batista Brasileira. Estejas abençoando ele lá no seu leito, no Rio de Janeiro, para que ele possa, o mais breve possível, também estar sendo curado e retornar às suas atividades. Pedimos, Senhor Deus, pelo doutor Eduardo, nosso irmão em Cristo Jesus, trabalhando no Maranhão, esposo da irmã Cláudia. Tu estejas abençoando ele lá, protegendo, Senhor Deus, de se infectar com o coronavírus, Senhor Deus, que ele esteja imune a essa doença e que possa ajudar muitas pessoas ali no trabalho que ele faz, Senhor.
Também quero pedir pelo Carlos, filho da irmã Alvina, que Tu esteja tocando no coração dele, Senhor Deus, esteja fazendo uma obra no coração dele, transformando a vida dele, colocando aquilo que lhe falta no seu coração para poder conviver com a sua mãe e com a sua família, Senhor Deus. Também queremos pedir por nossa igreja, por todos os irmãos da igreja. Nós tivemos, Senhor Deus, duas irmãs que passaram por pequenos acidentes, como a irmã Dalila e a irmã Maria Correia. As duas são também irmãs de carne, Senhor Deus, que Tu esteja abençoando essas irmãs, recuperando elas dos seus ferimentos, que apesar de serem pequenos, por causa da idade delas, também, Senhor Deus, podem se tornar mais graves. Pedimos que Tu esteja acalmando o nosso coração da saudade que temos uns dos outros, e que possamos, Senhor Deus, administrar bem isso, sem nos desesperarmos, sem, Senhor Deus, também fazermos coisas que não deveríamos fazer e continuar cuidando da nossa saúde, Senhor Deus. Abençoe para que no retorno das atividades normais da igreja possamos ter grande comunhão uns com os outros, grande amor uns com os outros, Senhor. Também abençoe as crianças, o Ministério Infantil, liderado pela irmã Janaína, para que nós possamos não só ter de volta as crianças que aqui estiveram, mas também termos juntos conosco mais crianças, novas crianças, outras famílias, Senhor Deus, estando com a gente. Quero Te louvar e Te agradecer por isso tudo, pedindo também por nossas autoridades para que tomem decisões sábias e que, Senhor Deus, não venham a usar essa tragédia humana, Senhor Deus, que se espalhou pelo mundo, para dificultar ainda mais a vida das pessoas, Senhor Deus. Nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Nós vamos agora prosseguir o nosso tempo de louvor. Agora, nesse tempo de louvor, tem o Fábio aqui, entrou de novo, né? Nós vamos fazer aquela transição do Instagram, né? Então, nós, no primeiro hino, né, Louvor 1, é isso? Cordeiro Santo, né? Então, é uma música só agora, né? Então, nós vamos fazer a transição, a gente vai sair do Instagram e entrar. Então, todos os irmãos que estão no Instagram, a gente pede, né, que o irmão volte, né? Não nos abandone, né? Volte, porque o Instagram tem isso, ele é só 1 hora, né? E não queremos cortar a mensagem, porque senão ele cai sozinho, né? Então, nós vamos agora para o momento de louvor, né? Já pode ir para lá, irmão. Cordeiro Santo é a música, um cântico que a gente vai ouvir. Depois nós estaremos cantando, pregando a palavra de Deus. Se você quiser, já vai preparando aí sua Bíblia em Apocalipse 17:14, e nós vamos a seguir falar sobre o Cordeiro de Deus em Apocalipse. Vamos ouvir, então, a música. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus.
foi glorificado, lá na glória exaltado, recebido entre os anjos lá nos céus. Ele foi glorificado, tendo a obra consumada, dando aos cativos a libertação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória, toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Muito bem. Acho que a gente deve também agradecer a Deus, né, por esses irmãos que gravam esses vídeos aí de músicas que agora estão nos abençoando, já que eu sou desprovido de ter sido abençoado aí com capacidade para música, né? Mas Deus tem sempre os irmãos que nos ajudam e supre as nossas necessidades. Eu quero agradecer aos irmãos do Instagram que voltaram, né? Deus abençoe os irmãos. Ainda lembrar, mais uma vez, que depois esse material todo estará disponível ali no canal do YouTube da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Também hoje de manhã, a minha esposa estava falando que a internet estava pulando muito e com alguma dificuldade, né? Isso pode estar acontecendo, né? Mas depois você poderá ver na íntegra o nosso culto gravado, ok? Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse 17, versículo 14 diz assim: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Vou repetir o versículo. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Nós temos aqui uma figura bastante interessante, né? O cordeiro normalmente é um animal muito frágil, ele dificilmente tem uma autodefesa. O animal na natureza, ele é pequeno, é frágil, e ele é passível de ser predado, ou seja, ele tem muitos inimigos, né, que podem destroçar com ele, como lobos e tudo mais. E é justamente essa figura que é colocada na Bíblia, se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Essa expressão cordeiro é aquele animal, né, que lá no Velho Testamento tinha que ter um cordeiro sem defeito, perfeito, que deveria ser sacrificado por várias coisas, né, principalmente pelos pecados das pessoas, né, uma forma de culto, tudo mais,
Então o sangue do cordeiro era aspergido sobre o altar, sobre as pessoas, enfim, tinha uma série de rituais que eram feitos com cordeiros. E isso significava que aquele cordeiro perfeito, a pessoa que ia lá, então teria as bênçãos oriundos daquele ritual que ela fazia. O Apocalipse fala muito desse cordeiro. E eu quero hoje, então, falar bastante também, dentro do contexto do Apocalipse, sobre o cordeiro. Nós vamos estudar essa expressão para que a gente possa entender por que o cordeiro vence. Vence contra todos os males. Também aqui o texto diz que eles pelejarão contra eles. E isso é fato, isso é verdade. Durante toda a história da igreja, os inimigos de Cristo, os inimigos do cristianismo, eles têm se levantado constantemente e têm perseguido os cristãos, né? E isso não vai parar até o final da história do cristianismo, até Jesus Cristo voltar, né? Então, nós encontramos o cordeiro em toda a Bíblia, em toda a Escritura. A primeira menção do cordeiro é feita por Abel, quando ele trouxe aquela oferta que foi aceita por Deus, e em detrimento da oferta de Caim, seu irmão, né? Porque Deus pediu uma coisa, Caim trouxe outra, né? Então Abel levou um cordeiro, né? E lá em Abel, bem no início da história da humanidade, começa a figura do cordeiro. E ela termina em Apocalipse, ou seja, ultrapassa toda a história da humanidade, a figura do cordeiro, né? E o Apocalipse dá um encerramento desse assunto. O apóstolo João inicia com o sangue do cordeiro, o cordeiro tendo derramado seu sangue, morrendo na cruz, e termina com o cordeiro sentado no trono, no trono libertador, o trono dos vencedores, né? Aquele que venceu e que vence. E a este trono, né, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que se purificaram no sangue de Cristo Jesus, que é o sangue do cordeiro, eles estarão juntos depois na eternidade. Então, algumas coisas eu quero destacar aqui, são bastante coisas, e eu quero ver se a gente aprende bastante. Eu vou ler bastante texto bíblico hoje, principalmente em Apocalipse, alguns outros textos, porque mais vale a Bíblia falando do que eu falando, né? E qualquer outro tagarelando coisas, né? Então a Bíblia falando é o máximo de tudo, né? Então vamos usar bastante a Bíblia. Então, primeiro, o sangue do cordeiro é mencionado direta e indiretamente no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, e no capítulo 7, versículos 13 a 17. No capítulo 1, versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, né? Então, só destacado, Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, e este grande Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos amou e o seu sangue derramado na cruz, como cordeiro, lavou os nossos pecados. Também em Apocalipse capítulo 7, 13 a 17, diz assim: E um dos anciãos falou, aqui João está tendo a visão dele, né? Um dos anciãos falou dizendo: Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Interessante pergunta, né? E aí um ancião, na visão de João, pergunta para o apóstolo João. Então, João continua falando: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estarão diante do trono de Deus.
e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais o calor do sol os importunará, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Essa é uma realidade do Apocalipse. Vários textos falam dessa forma, como o Cordeiro de Deus que nos proporciona uma eternidade maravilhosa, onde nenhum tipo de sofrimento, qualquer tipo de sofrimento que você imagina, não acontecerá mais, não existirá mais, estará aniquilado. E nós alcançamos isso graças ao Cordeiro de Deus que derramou seu sangue na cruz por nós. Então, o sangue do Cordeiro é mencionado nesses dois textos. Depois, nós vamos agora, em segundo lugar, ver a grandeza do Cordeiro. Qual é o tamanho desse Cordeiro, né? Ele é louvado e adorado pela multidão dos anjos. Capítulo 5, versículos 6, 11 e 12. Apocalipse 5, 6 diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, ou em algumas traduções, 7 chifres, e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui, é claro que é uma visão que o apóstolo João está tendo, e ele vê o Cordeiro dessa forma, aquele que havia sido morto. Então, quem que morreu por nós? Foi Jesus Cristo. E ele se encontra no meio do trono, e entre os seres viventes ali, entre os anciãos, enfim, entre as personalidades maiores dos céus. Então, ele ocupa um lugar de grande destaque lá nos céus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 a 13, diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e em todas as coisas, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro sejam dados ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Meus amados irmãos, isso aqui é um texto que, se você imaginar, tiver a capacidade de imaginar a grandeza disso aqui, o estrondo desse louvor que deve estar acontecendo nos céus, né? Então, é maravilhoso. Esse texto, ele mostra que Cristo é divino, que é Deus, porque ele recebe essa adoração, né? E só um ser divino, só Deus pode ser adorado. Então, cai por terra todas essas doutrinas hereges que existem por aí, que Jesus não foi Deus, ou que foi um Deus menor. Né? Jesus é Deus, e ele recebe toda essa adoração, todos esses louvores, de milhões e milhões de seres, de todos os tipos, dos céus, da terra, debaixo da terra, do mar, enfim, em todos os lugares. E eu gosto de colocar e pensar dessa maneira: só a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são Deus, de fato, de verdade, e só por isso, só eles devem receber
a nossa adoração e de todas as coisas, né? Todos os homens são convidados a adorá-lo na terra. Nós todos estamos sendo convidados a adorar a Jesus e adorarmos a Deus na terra. Todos os homens, no dia do juízo, salvos e não salvos, adorarão Jesus, adorarão a Deus nos céus. E eu quero colocar aqui 2 textos bíblicos que nos dão base para isso. Todo ser humano e toda criatura sobre a face da terra, tudo isso que o texto de Apocalipse 5 aqui coloca, vai adorar a Deus em algum momento da sua existência. Feliz daqueles que o adoram agora, na realidade desse mundo. Então Filipenses 2, 10 e 11 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Veja que usa a mesma expressão lá de Apocalipse. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso o apóstolo Paulo escreveu. Uma revelação que o apóstolo Paulo recebeu aqui de Filipenses. Em Apocalipse, quem recebe essa mesma revelação, no mesmo sentido, da mesma forma, é o apóstolo João, que estava exilado, longe de Paulo. Então, Deus é o mesmo, que revela a mesma coisa a 2 servos seus de maneira diferente, e assim será, meus irmãos. Todos nós estaremos envolvidos nisso. Romanos 14, 11, o apóstolo Paulo cita Isaías 45, 23, que diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Aqui Deus está dizendo, tão certo como Deus existe, como eu existo, né? Todas as pessoas um dia vão se dobrar diante de Deus e vão adorá-lo. Isso faz parte da justiça de Deus, isso faz parte do plano de Deus. Deus criou tudo e todos nós para adorá-lo e para servi-lo. Então todos deverão saber que há Deus. Os que creem e não creem, um dia saberão que há Deus, que Ele é criador de todas as coisas, que Ele é todo poderoso, todos aqueles atributos que nós conhecemos, que é Deus amoroso e é justo. E que há Cristo Jesus, que Cristo é Senhor, que todos nós deveriam buscar para terem justificados os seus pecados, para crerem nele. Então, meus irmãos, negar isso é problema sério. Então, a grandeza do Cordeiro está expressa claramente como grande Deus todo-poderoso, que pode dar a vida eterna para cada um de nós e que deve ser adorado por todo ser criado, todas as coisas criadas. Terceiro lugar, a ira do Cordeiro será sentida por seus profanadores. Apocalipse 6, 15 e 16 diz assim: e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Aqui eles estão, o apóstolo João está vendo o que será no fim dos tempos. E como as pessoas vão querer fugir da presença de Deus e finalmente vão concluir que o Cordeiro existe, que Jesus Cristo existe, que está entre nós e que Ele é o que diz, a palavra de Deus diz Ele ser. E aí não suportarão a sua presença e vão querer que até os montes caiam sobre eles, porque isso de alguma forma é achar uma forma de se esconder de Deus. Irmãos, é impossível isso. Mesmo que um monte caia sobre ele estará tão visível para Deus como se estivesse num campo aberto. Ninguém se esconde de Deus. É impossível se esconder de Deus, da presença de Deus, né? O amor de Jesus salva, justificando o homem dos seus pecados, desde que esse homem se arrependa e creia em Cristo Jesus. E aí ele não, em vez de pedir para os montes caírem sobre ele, se esconder, pelo contrário, vai ser arrebatado, vai ser levado diante de Deus, né?
A justiça de Jesus é perfeita, assim como o amor de Deus é perfeito. A justiça de Deus dá o veredito correto, justo para as pessoas. Ninguém estará no inferno injustamente, e ninguém estará no céu se não for justificado. Todos estarão nos céus por justificados pelo sangue do Cordeiro. Ninguém é merecedor dos céus. Ninguém de nós. Nós somos criaturas depravadas. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo e do seu sangue derramado para nós termos a salvação e assim, através dele, pela graça dele, nós alcançarmos a oportunidade de estarmos dentro dos céus que pertencem a Deus. Todos nós merecemos, na verdade, o inferno. Nada mais, nada menos do que isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, por seu mérito e por sua graça e por seu amor, nos justificou e nos colocará no seu céu e estaremos junto com ele porque cremos. Agora, se não crer, não vai estar lá. A alternativa de Cristo, né, é crer em Cristo. Aliás, a alternativa ao inferno é crer em Jesus Cristo. Não há meio termo. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você não crê em Jesus Cristo. A consequência de crer em Cristo Jesus é estar junto com ele nos céus. A consequência de não crer em Cristo Jesus é estar no inferno. Durante a história da igreja, criaram alguns termos, limbo e outras coisas mais. Isso é invenção humana, isso é heresia humana, isso não existe. Na revelação da palavra de Deus não tem isso. A palavra de Deus não dá nenhuma alternativa, a não ser Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e que devemos crer nele. Então a ira de Jesus Cristo que é mencionado aqui, ela é justa. É justo, eu gosto de pensar assim, é justo toda pessoa que está no inferno, né, como já falei agora, é justo. E toda pessoa que está no céu é justificada para estar lá. Né? Então, meus irmãos, é assim que é. Em quarto lugar, o livro Cordeiro contém todos os homens que foram lavados, né, o nome de todos os homens. Desculpa, irmãos. O livro do Cordeiro contém o nome de todos os homens que foram lavados do sangue. Apocalipse, capítulo 3, 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Imagina aí, imagina a cena, lá no momento crucial, vamos imaginar no momento do julgamento. E aí chega Jesus e diz o seu nome, diz para Deus, esse eu salvei meu sangue. Ele vai testemunhar a sua salvação diante de Deus e de todos os anjos incontáveis, anjos, arcanjos, querubins, serafins e todas as hostes celestiais. Você vai ser confessado por Jesus diante deles. Irmãos, isso é grandioso demais, isso é maravilhoso demais, irmãos. O que mais nós queremos? O que nós estamos buscando, né, meus irmãos? Há uma figura de julgamento no céu que é o trono, onde o diabo vai acusar todas as pessoas de pecado. E ele tem razão, todos nós somos pecadores, né? E ele vai pedir a condenação ao inferno, como um bom promotor de justiça faz, né? Se há crime, ele denuncia o crime. E Satanás vai fazer isso sem dó nem piedade. Mas só serão condenados os que não creram em Cristo Jesus, onde os pecados deles ainda estão sobre eles. Mas se você crer em Cristo Jesus, essa condenação não existirá mais, porque ela terá sido paga. Né? Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Então não há mais condenação. E como nós temos visto nas outras lives,
o pecado ele é perdoado por Deus e ele é tido como inexistente, como se nunca tivesse existido. É bom lembrar, crer é se comprometer com Jesus Cristo para viver o modo de vida santo de Jesus Cristo. Não é acreditar. Eu sempre uso essa ilustração aqui, que eu vou usar novamente. Não é como você pegar um dinheirinho seu e você vai lá na lotérica e compra um bilhete, uma raspadinha ou qualquer coisa lá, e espera ganhar. Não. Se você crer em Cristo Jesus, você já ganhou. O grande prêmio, que é a vida eterna, junto com Jesus Cristo, estar nos céus, no meio dessa grandeza dos céus e todos que habitam lá, você estará lá. Mas tem que se comprometer com Cristo Jesus. Crer é se comprometer, é viver a vida que Jesus Cristo quer que a gente vive, e não a vida que eu quero viver, o que eu acho que deve viver, que enfim, eu sou mais eu e tal. Não existe isso. Olha, irmãos, não bata a cabeça com Deus. Você vai perder. Deus estabeleceu a pessoa de Jesus Cristo, que estabeleceu a maneira como nós devemos viver, seguir seus passos, seus ensinos, seus mandamentos. E aí sim nós vamos ter essa chance de estarmos com Jesus, estarmos com certeza com Jesus. Em quinto lugar, os seguidores do Cordeiro vão para onde ele quer que ele vá. Capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse diz assim: esses são os que estão contaminados, esses são os que seguem o caminho para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui está falando de pessoas perfeitas, pessoas justas, né? Aqui, quando fala de não se contaminaram com mulheres, para mim, o entendimento que a palavra de Deus traz para mim é que são pessoas que não viveram em adultério, que não estão adulterando, né? Podem até ser pessoas casadas, mas se não se contaminaram com o adultério. Não há pecado no relacionamento sexual de um homem com a sua esposa, né? E com a qual ele evidentemente está legitimamente casado. Aqui, quando fala de virgens, não é no sentido, na minha compreensão, de que são homens que nunca tiveram relação sexual, mas são homens que nunca se contaminaram com o adultério. Então, meus queridos irmãos, esses homens são seguidores do Cordeiro de Deus, e estão onde o Senhor Jesus quer que esteja, e estão sempre juntos com o Senhor Jesus Cristo. No item 6, há o hino do Cordeiro. O hino do Cordeiro é o cântico dos remidos. É interessante que Apocalipse 15, versículo 3, faz uma citação de Êxodo 15, versículo 1, que é um cântico, que até, não sei se Vencedores por Cristo, alguém musicou essa música aí. E diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo. Irmãos, vocês já cantaram essa música, esse cântico, né? Então, louve a Deus por isso, né? Louve a Deus porque nós vamos cantar esse cântico por toda a eternidade. Quão maravilhosas são as obras do Senhor, a obra da salvação, incomparável, incomparável, meus irmãos. E nós não devemos cogitar deixar ela de lado e esquecê-la, né? Então, meus amados irmãos, já foi gravado alguns hinos nesse sentido. Talvez no futuro a gente pode até baixar aí e colocar à disposição dos irmãos. O que eu gosto de pensar, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda até a música que a gente canta. Ele muda a paixão pela música que a gente canta. Nós tínhamos uma paixão do mundo,
mas agora, como cristãos em Cristo Jesus, a gente quer louvar a Deus com as músicas que engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, sigam louvando a Deus. Em sétimo lugar, a vitória do Cordeiro, né? Capítulo 17, versículo 14, diz assim: e esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, que é o nosso texto principal hoje, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A nossa vitória, meus irmãos, está em Cristo Jesus. O Cordeiro venceu, então quem crê em Cristo Jesus vence com ele. Ele é a nossa vitória. Muito se tem pregado como apresentando vitórias como bens materiais e triunfalismo sobre pessoas ou coisas desse tipo. Não, a vitória é estar no céu com Jesus Cristo. A vitória é estar com Cristo na eternidade toda, junto com todas as hostes celestiais, louvando e glorificando a Deus, estando junto do trono de Jesus Cristo. Não há vitória maior do que esta, e é esta que nos é garantida diante do Senhor Jesus Cristo. Em oitavo lugar, e aqui eu quero fazer uma associação de Apocalipse 19, 9, de duas coisas maravilhosas que nós vamos ter lá no céu também. Primeiro, as bodas do Cordeiro, né? E disse-me, Apocalipse 19, 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, o jantar do casamento, né? É maravilhoso isso. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, nós vamos estar lá, nessa ceia, nesse casamento, nessas bodas de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ama a sua igreja, Ele ama o seu povo, Ele ama o novo Israel de Deus. Lá no capítulo 21, versículo 9, fala sobre a noiva do Cordeiro, né? E diz assim, e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nós estaremos nessa cidade. Nós somos essa cidade, a santa Israel, a santa Jerusalém. Então, meus amados irmãos, 3 imagens maravilhosas. Eu gosto de pensar que nós vamos ter uma mesa linda, grande, Jesus servindo a ceia para nós. Eu gosto de imaginar a igreja do Senhor Jesus Cristo ataviada de noiva na cidade santa, que é essa noiva também. É uma festa indizível, uma festa grandiosa, uma festa da grande família de Deus. Você vai estar lá? Você estará dentro dessa festa? Existem parábolas, né, que são colocadas, né, das bodas, né, que o dono da festa manda sair e convidar determinadas pessoas, elas não foram, ninguém vai, aí ele pega outras pessoas e é enchida aquele local de festa. Mas lá tem alguém que não deveria estar na festa porque não tinha suas vestes lavadas pelo Cordeiro. Então ele é tirado para fora e num lugar que ali fala que onde haverá ranger de dentes, ou seja, para o inferno. Então, meus amados irmãos, a noiva do Cordeiro. Aqui também, no capítulo 21, versículo 14, vai falar o seguinte, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos apóstolos e do Cordeiro. O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmãos, esse texto também me confirma mais uma coisa, que só tem 12 apóstolos.
porque esses 12 apóstolos, eles estão ali, tem 12 tronos para ele, é eles que estarão ali. Então, o Apocalipse 21, 14, só reconhece esses 12 apóstolos, né, que estarão junto com o Cordeiro. Então, meus amados irmãos, só 12. E nós estaremos, é claro, junto com esses 12 e louvando a Deus lá nos céus. O item 12, né, a luz do Cordeiro. Né? Então, apóstolo junto com o Cordeiro, a luz do Cordeiro. Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem lua, porque nela para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. É o Cordeiro, e o Cordeiro é a sua lâmpada. É interessante que a gente vai ler o Salmo, né? Salmo 119, lâmpada para os teus pés é a minha palavra, né? Então aqui Jesus, lá em João 1, é colocado como verbo, a palavra, e aqui ele é a lâmpada, o Cordeiro de Deus, a palavra, Jesus sendo a lâmpada. Então ele é a luz do mundo, Jesus é a luz que nós devemos seguir, e ela estará presente constantemente na nossa vida, estaremos iluminados por toda a eternidade. Então, meus queridos irmãos, descanse em Deus, porque em Cristo Jesus nós estaremos iluminados eternamente. Um texto que eu li antes fala de que adorarão ao Cordeiro dia e noite, ali dando a ideia de que a adoração é permanente, constante e eterna. Mas não haverá mais noite escura, não haverá mais o medo da escuridão, não haverá mais pecado, não haverá mais treva nenhuma. E a Bíblia fala que Deus, em Cristo, em Deus, não há treva nenhuma. E também diante de Deus, a mais escura noite é como o dia claro, porque as trevas não fazem parte de Deus e elas fogem diante de Deus. Então, meus irmãos, eu sou a luz do mundo, disse Jesus, né? E também ele fala que nós somos a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. É por quê? Porque Jesus habita em nós. Então, nós somos a luz do mundo. 13º, o trono do Cordeiro, versículo 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O trono de Deus e do Cordeiro estarão lá nos céus, e nunca mais haverá maldição. Aqui a ideia nunca mais haverá qualquer tipo de maldade. Não haverá mal. Como no paraíso de Adão e Eva antes do pecado, não havia mal. Eles não conheciam o mal. Então nós vamos voltar a essa realidade e vivermos isso. Então esse é o trono do Cordeiro. Então, meus amados irmãos, nós vimos 13 citações, que eu vou dar uma lida rápida nelas de novo para a gente relembrar, referentes ao Cordeiro, né? Então, a menção do sangue de Jesus, que é mencionado lá no capítulo 1, versículo 5 e 7, 13, que é o sangue do Cordeiro que foi derramado para nós. A grandeza do Cordeiro, ele é louvado e adorado pelas multidões nos céus e dos anjos, lá dos céus. A ira do Cordeiro será sentida por seus profanadores, aqueles que não querem saber de Deus. Em quarto, o livro do Cordeiro contém o nome de todos os homens que foram lavados pelo sangue de Jesus e não podem ser apagados, nunca perderão a salvação. Quinto, os seguidores do Cordeiro vão para onde ele quer que vá, ou seja, estaremos sempre juntos com o nosso Deus, com Jesus Cristo, né? E em sexto lugar, o hino do Cordeiro, né? Aquele cântico: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse é o hino da vitória dos remidos, do cântico dos remidos. A vitória do Cordeiro, né? Aqueles que vão vencer, apesar de serem cordeiros, vão vencer.
Ninguém poderá vencê-los porque Jesus vence. As bodas do Cordeiro, nós vamos fazer parte da boda do Cordeiro, vamos fazer parte da ceia do Cordeiro e vamos ser a noiva do Cordeiro. E também estaremos junto com os 12 apóstolos, diante do trono de Deus, junto com o Cordeiro. Ele é a luz do Cordeiro. Ele é a luz do Cordeiro. Jesus é a luz, né, do Cordeiro. E em último lugar, o trono do Cordeiro lá nos céus. Então, meus irmãos, o Apocalipse coloca isso tudo. E é este Jesus que nós adoramos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Em João 1,29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que viu a Jesus, que vinha com ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu querido irmão, meu querido espectador aqui, ouvinte, como não sei nem como colocar aqui, o que você precisa, o que nós precisamos é Jesus no nosso coração. Há bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos que nós nem imaginamos. São dadas porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Não é um simples novo nascimento, não é um simples relacionamento com as pessoas, não é coisa simples. É coisa grandiosa, é coisa maravilhosa, é coisa fantástica. E é Ele que nós devemos servir e adorá-lo. Então, meu querido, entrega a sua vida para Jesus se você ainda não fez. Entre em contato com a gente. Ali, eu já deixei esses dias, vou deixar agora de novo o meu WhatsApp. É 18 991 39 4224. Entre em contato comigo e nós vamos conversar mais e falar sobre Jesus Cristo, estudar sobre Jesus Cristo, conhecer esse maravilhoso Deus, Salvador e Senhor de da nossa vida, meus irmãos. Que Deus, na sua imensa graça, abençoe a todos, para que nós possamos prosseguir a nossa vida cristã, né? Então, eu quero saudar também a Juliana Gomes, que entrou aqui agora há pouco. Deus a abençoe. O irmão tem os nomes dos irmãos que entraram no Facebook, né? São esses aqui? De novo? Acho que era de manhã. Não, é esse Esse aqui? Então é muito parecido, né? Então, Nelson Nilson Yankee, lá do Rio Grande do Sul, mais uma vez. O Selmo, nosso missionário lá de Curitiba, Deus abençoe o Selmo, a Cristina, os filhos de vocês e todas as pessoas aí que estão nos assistindo no Facebook. A Elizabeth Fernanda de Guararapes, né, que honra tê-la com a gente conosco. Diana Rodrigues, lá de Ribeirão Preto, nosso abraço, toda a sua família lá. A Noemi Almeida, Noemi, a minha cabeleireira, Deus abençoe. Estou precisando cortar o cabelo, hein? A Enilda Amaro, né, filha do irmão Gervásio, eu acho que mora em Rio Preto, não sei aonde que ela mora, Deus abençoe a irmã. Neide Alves dos Santos Machado, também, obrigado por nos assistir aqui. Esses são irmãos que nos visitam e nos deram a honra de estar na nossa live hoje à noite, pelo menos que se manifestaram. Existem outros que não se manifestam, a todas a nossa gratidão. Agora os irmãos da igreja também que se manifestaram, é a Maria F., a Edneide, o Wilson e Rita e Márcia. Eu fico imaginando os três lá assistindo todos juntos, né? Que bênção isso. A Mônica Osni, também junto com os filhos, né? Deus abençoe. A Edna e o Gervásio, Miriam e Milton, Mãe Isabel, e o Zé Conte estava no Instagram também. Dirce Paz, Fátima Guevea, irmã Cláudia, Marta Martins, irmão Zé, irmã Ana, João Batista, Deus abençoe irmã com a sua família aí também. Maria Cícera, a irmã Alvina, o Lauro, né? Rosângela Guedes, a irmã Aparecida Freira, a irmã Sônia, enfim, todos esses irmãos que a gente conseguiu ver que houve uma manifestação. Mas há outros, então peço perdão se eventualmente a gente não citou,
algum dos irmãos, mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos nos alegram muito, alegra o coração meu, e se alegra o meu coração, muito mais o coração de Deus, muito mais o coração do Senhor Jesus Cristo. O Selmo está falando, pastor, que tem a Paulinha e o Mateus que estão acompanhando também o culto junto com eles. Ah, Paulinha e Mateus, lá em Curitiba, na Jocum, né? Grande abraço para vocês também, né? Os irmãos ali, nossa, que honra ter vocês, né? Me sinto muito honrado. Deus abençoe vocês no trabalho de vocês aí, temos orado por vocês constantemente. O hino para nós encerrarmos o nosso culto é um dos hinos mais bonitos. Aliás, todos os hinos, né? Louvor a Deus sempre é lindo, sempre é maravilhoso, né? Mas é manso e suave, Jesus vem chamando. É o hino 222 do cantor cristão. E nós vamos ouvir esse hino. Depois desse hino, eu vou dar a bênção e ainda orar, se houver algum pedido de oração. E a gente vai agora louvar a Deus com esse hino. Manso e suave, Jesus está chamando, né? O Facebook saiu da minha presença aqui justamente para colocarmos um hino lá aqui, ali. O Thiago Soler, né, muito obrigado, mais uma vez está com a gente aqui. Deus abençoe você, nos honrando mais uma vez. Eu sei que o irmão já entrou em outros momentos e eu quero até te conhecer. Quem sabe um dia a gente conhece esses visitantes todos aí. Tem moto da BMW. Vende moto BMW, rapaz, tem que dar uma voltinha nessas motos aí, né? Vamos então louvar a Deus com manso e suave. Chama por ti e por mim.
Esse apelo, né, que é feito, ó pecador vem, é uma decisão que a gente tem que tomar na vida. Existem igrejas que não pregam isso, mas a Bíblia prega isso, né? Não importa aí a igreja, a gente tem que seguir o que a Bíblia diz. Então entrega a sua vida para Jesus. E você faz isso, você ora, né, fala para Deus, Jesus, eu estou entregando minha vida, eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu creio em Ti. Então a gente tem que agir dessa maneira. Isso na Bíblia é chamado de conversão. E isso tem que ser feito, né, por qualquer pessoa, em algum momento da vida da pessoa, né? E é a Bíblia que ensina isso, não é invenção minha ou da Igreja Batista, que a gente é da Igreja Batista, mas é o que a Bíblia ensina. Se você fizer isso, quiser fazer isso, quiser se manifestar, então entre em contato com a gente, 18 991 394224, que é o meu WhatsApp, você pode jogar lá, mas se quiser também falar com o pastor Klaus, também você pode, fique à vontade, e a gente estará compartilhando mais da palavra de Deus com você, ensinando essas coisas, mostrando na Bíblia para você, ok? Rodrigo, abraço para você, sei que você está aí no Facebook, eu acabei não mencionando, mas Deus abençoe aí também. Recebemos notícia do pastor Sócrates, diz aqui a informação agorinha que saiu agora. O quadro de saúde do pastor Sócrates segue em evolução, ele permanece no oxigênio, mas está bem, está lúcido, mas ainda sofre os efeitos dos sedativos, muito tempo com sedativos e calmantes, mas já gesticula e responde aos médicos e enfermeiros. Então, vai melhorando aos poucos, graças a Deus por isso, Deus atendendo as orações em favor do pastor Sócrates, secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, que tem sua sede lá no Rio de Janeiro. Ele está internado num hospital no Rio de Janeiro. Muito obrigado, irmão, muito obrigado, irmã, que acompanhou a gente nessa live. Quarta-feira de volta, estaremos de volta às 8 horas da noite, né? Mas outra live que é o nosso culto de oração. E se nada mudar também, no próximo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, e domingo à noite a gente então vai ter as outras lives. Até as coisas mudarem, Deus mudar essa situação, nós vamos louvando e adorando a Deus dessa maneira. Vamos orar para nós encerrarmos. Querido Deus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Sócrates, que ele está melhorando, com completa obra na vida dele. Mais uma vez, quero interceder pela irmã Célia, também esteja cuidando da vida dela também, Senhor Deus. Isso tem sido um clamor que nós temos feito.
e também por cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, que passou, Senhor Deus, esse tempo conosco hoje, daqui de Ilha Solteira, de longe. Nós temos visto pessoas de muito longe também que estão com a gente. Graças a Deus por essas vidas. E nos dê uma semana abençoada, produtiva, uma semana feliz, uma semana para a honra e glória do Teu santo nome, uma semana que nós possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, hoje e sempre, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim a gente encerra.